E começa agora o Você e o Doutor, que hoje traz como tema um assunto que diz respeito a todos nós, o sono, gente. Estima-se que 6 em cada 10 brasileiros tenham problemas na hora de dormir, principalmente nós mulheres, Renatinha. Aninha, e podem ser vítimas aí da insônia, da apneia, da síndrome das pernas inquietas, do bruxismo, né? E outros vilões do bom sono, que nós vamos conhecer melhor agora com o médico de família, com ele, doutor Antônio Sprossi, que traz aquela explicação que a gente sempre entende. É muito fácil o jeito que o doutor Antônio Sprossi fala e a gente fica por dentro de todos os problemas. Agora, doutor, por que o sono é tão importante para a nossa saúde e para a nossa qualidade de vida? Então, Renata, ninguém dá muita importância para o sono, né? Eu dou, viu? Mas o sono é uma característica fundamental de nós, seres humanos, e a gente nunca pode esquecer do relógio biológico, olha, que obedece o ciclo circadiano de noite, dia, noite, dia. E tem pessoas que trocam o dia pela noite e vice-versa. E a gente não pode esquecer do ciclo do sono. Então, quando você começa a dormir, quando você começa a fechar o olhinho, nessa fase 1 aqui, que dura muito pouco tempo, hein? É 10 a 12 minutos, começa a liberar melatonina. E essa melatonina é o hormônio do sono. Quando começa a liberar a melatonina, você já passa para a fase 2, que já é uma fase mais profunda. Nessa fase 2 já começa a liberar o hormônio do crescimento e prepara você para entrar na fase 3. Nessa fase 3, teus músculos ficam totalmente relaxados, o coração começa a bater bem devagarzinho e você respira muito superficialmente. Aqui é chamada de fase delta. O sono é muito profundo, preparando você já para entrar na fase, uma das mais importantes, chamada REM, Rapid Eye Movement, ou movimento dos olhos rápidos. Aqui você está sonhando e nessa fase você tem de 3 a 4 sonhos aqui nessa fase. Dura 15 minutos só. E aqui é aqui que você fixa a memória, é aqui que você fixa o conhecimento do dia a dia. É uma fase muito importante. Por quê? Porque de repente você já vai voltar para a fase 3, fase 2 e fase 1. Isto acontece a cada 90 minutos e nós temos de 4 a 5 ciclos do sono durante a noite. Qual é o problema? O problema é que você está na fase 3, quando você vai para a fase REM, a pessoa já volta para a fase 2. A pessoa já acorda, porque tem várias doenças que podem acontecer no ciclo do sono. Doutora, aproveitando exatamente essa explicação aqui, eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, por que algumas pessoas precisam dormir mais do que outras? E se a fase 2 e 3 são responsáveis, primeiro, pelo hormônio do crescimento, pela melatonina, e depois pelo hormônio do crescimento, até que momento isso acontece, por exemplo, num adolescente, nos jovens, nas crianças? Boa pergunta. Então, por exemplo, como a fase 2 e a fase 3 estão jogando o hormônio do crescimento, o adolescente até os 14, 15 anos, ele está crescendo, mas ele nem repara que está crescendo. Mas o GH, que é o hormônio do crescimento, nessa fase é muito importante. Por isso que todos nós que mexemos com medicina de família, a gente orienta os adolescentes a dormirem bem, a cuidado com esses aplicativos para desmaiar, porque o sono é muito importante nessa fase. E a melatonina também, essa melatonina que é liberada na fase inicial, muitas vezes você não prepara muita melatonina do seu corpo. Como essa melatonina tem que ser liberada num quarto escuro. Não adianta você ter uma luzinha da TV acesa lá, porque vai dar problema. Então, vai atrapalhar. Vai atrapalhar. E é por isso que a gente percebe que os bebês, quando você é menorzinho, precisa dormir mais, que está crescendo, está desenvolvendo. Agora, porque algumas pessoas têm a necessidade de dormir mais do que outras, então, sentem mais sono do que outras. Essa explicação é verdadeira. Tanto é que o adulto não precisa dormir muito. Aqui você vê um recém-nascido, olha aqui, o recém-nascido, ele precisa dormir quase 20 horas para ele descansar. Isso nos primeiros dias de vida. Aqui, nos primeiros recém-nascidos, 20 horas. Já o bebê, ele precisa de umas 18 horas por dia. Aí você pega uma criança, a criança precisa de 15 horas por dia. Um escolar, um menino que vai para a escola, quantas horas ele precisa para dormir? 12 horas. E o adolescente? 10. E nós adultos?
6 a 8 horas. 6 a 8. Tem Ok, pessoas, tô na média. Aninha, tem pessoas que dormem com 6 horas já dormiu bem. Mas tem dias, doutor, que a gente tá tão cansado que a gente precisa voltar a ser bebê e dormir 18. Eu concordo. Não é? Porque você Eu recompõe concordo. muito, né? Quando você tem uma noite É bem verdade. dormida, você acorda muito disposto. E isso é científico mesmo. Mas doutor. sabe, ó, só para você falar, Renata, quando você está aqui na fase REM e já volta rápido para outra fase, toca o seu telefone de madrugada, o cachorro está latindo e você não dorme bem, por outros problemas de saúde também que a gente vai falar aqui, você, no outro dia você está um caco, você não está verdade. fazendo mais nada direito. Agora, existem alguns problemas de sono que acabam tendo sintomas físicos em específicos, né, doutor? Quais são esses sintomas? Então, geralmente, quando você não dorme, quando você tem essas insônias, então, geralmente, o que pode acontecer? Vamos dar uma olhada no bruxismo. É o que eu falei, o bruxismo, você tem esse músculo aí que não para de mastigar a noite inteira. Só que esse músculo, ele está ligado também nos outros músculos da cabeça. Então, o couro cabeludo está cheio de músculo e na coluna cervical. No outro dia, você está com a cabeça explodindo. Fora o efeito do bruxismo nos dentes. Essa parte, um dente raspa no outro e ele vai acabando com os dentes. Tanto é que tem pessoas que vão ao consultório, praticamente nem tem mais dentes. Tem pessoas que chegam a quebrar o dente ao longo do dia ou da noite por conta do bruxismo. Sim. Tem que ir para o pronto-socorro, porque